Bem, gente, então boa noite mais uma vez. Vamos recomeçar o nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Hoje nós estamos no item 21 do capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, e hoje a gente vai estudar Espírito e Matéria, ou seja, a gente vai falar dos elementos gerais do universo, né? Bem, então no nosso último encontro, a gente falou um pouquinho sobre o conhecimento do princípio das coisas, né? De como, se o homem pode ou não entender tudo aquilo que forma a matéria, né? Todas as suas propriedades. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que é realmente matéria na visão espiritual. E aí a gente vai começar pela questão 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele num certo momento? O que é que vocês acham? A matéria existe de toda a eternidade como Deus ou ela foi criada em um determinado momento? Como Deus seria a semelhança de Deus? Como Deus seria a semelhança de Deus ou algo que Deus criou? Isso, exato. A pergunta é justamente essa. Se a matéria é como Deus que existiu desde sempre ou se foi criada por Ele em um determinado momento. A gente até estudou um pouco isso, não foi? Nos últimos encontros da gente, e deu a entender geralmente isso. Mas, quando a gente estudou, né, no nosso último encontro, a gente estava falando do universo que a gente conhece hoje. A gente estava falando do universo em que a gente vive, que foi criado lá no Big Bang, 13,7 bilhões de anos atrás. Mas, porém, se o universo foi criado nesse ponto e Deus já existia antes da criação do universo, se bem que a gente não pode falar em antes, né, porque o tempo para a gente não existia, né, antes. Mas, de uma maneira ou de outra, Deus, ele está alheio, ele está fora do universo. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente pode imaginar se existe apenas o nosso universo, ou se pode ter existido outros universos, ou podem estar existindo nesse momento, concomitantemente ao nosso, outros universos também, né? Ou seja, será que não existiram outros Big Bangs? Será que não esses outros Big Bangs em outros lugares, em outros locais, se é que a gente pode falar assim, eles ainda não estão acontecendo até hoje? Porque se o nosso universo existe há 13,7 bilhões de anos, né? Antes dele existir, o que é que Deus fazia? Né? Será que ele ficava sem fazer nada? Será que ele era ocioso? Então, assim, vamos ler a resposta para a gente trabalhar um pouquinho esse tipo de raciocínio, tá? A resposta dos espíritos, né? Allan Kardec perguntou se a matéria existia desde sempre ou se foi criada em um determinado momento. A resposta é: só Deus o sabe. Há, entretanto, uma coisa que vossa razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Qualquer que seja a distância a que possais imaginar o início da sua ação, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade? Ou seja, será que Deus, ele permaneceu em algum momento na ociosidade? Então, assim, se hoje nós sabemos, pela ciência, que o nosso cosmos, ou seja, tudo aquilo que a gente enxerga quando a gente coloca um microscópio virado para o céu, tudo aquilo que a gente pode enxergar, né, com os telescópios, eu falei microscópio, foi? Telescópio, desculpe. Com os telescópios mais potentes, né? Na década de 90, como os telescópios daqui da Terra, eles tinham uma certa limitação, né, foi colocado o Hubble na órbita da Terra, que é um dos telescópios espaciais. Era o mais famoso até então, né? E aí a gente conseguiu ver distâncias imensas, até luz infravermelha o Hubble conseguia ver.
embora não fosse todas as frequências de infravermelho. Mas o infravermelho, nós seres humanos não conseguimos enxergar. E a gente sabe que todas aquelas estrelas que estão muito distantes, elas estão se afastando de nós. E quanto mais elas se afastam, a luz que elas mandam para aqui para a Terra, ela vai entrando na faixa infravermelha. Ela vai ficando cada vez mais avermelhada. Quando chega aqui na Terra, já está no infravermelho. E aí a gente já não consegue mais enxergar. Nosso olho não é capaz. O Hubble, ele conseguia ver uma faixinha do infravermelho e o resto na luz visível. Agora a gente já lançou um outro telescópio, alguns anos atrás, que foi o James Webb, que ele já consegue enxergar uma faixa imensa de infravermelho. Então ele consegue enxergar galáxias que foram formadas poucas centenas de milhões de anos depois do Big Bang, ou seja, lá no início do universo, quando o universo era apenas um bebezinho. Então a gente já enxerga as primeiras galáxias que foram formadas lá no universo. Bem, mas e antes disso, né? Eu vou falar antes para facilitar, né? Porque a gente sabe que o tempo foi criado junto com o Big Bang. Mas e antes disso, Deus era ocioso? Com certeza não. Ele pode ter trabalhado em outros universos. Hoje em dia, gente, já existem formulações matemáticas e hipóteses, né, de física teórica dizendo que podem existir outros universos. Né? A gente chama de hipótese do multiverso. Porque um universo é um, né? Uni significa um. E multiversos são muitos. Então, existe já essa hipótese, que ela é matematicamente, ela até faz sentido, só que a gente não pode observar, porque dentro do nosso universo, a gente não consegue enxergar outros que possam eventualmente existir. Mas o que faz sentido para nós é que Deus sempre criou, cria e sempre irá criar, né? Porque para nós, se Deus realmente existe, ele não vai ficar ocioso, não faz sentido. Deu para entender? Ou ficou confuso? Bem, e a próxima pergunta, 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão. Extensão é um tamanho, tá, gente? Pode impressionar os sentidos, ou seja, a gente percebe pelos nossos órgãos dos sentidos, né? E é impenetrável, ou seja, duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, matéria se definia, né, no século XIX dessa forma. Essa definição está exata, ela está correta. Matéria é aquilo que tem um tamanho, é aquilo que a gente pode perceber ou através do tato, ou do paladar, ou do olfato, da visão, da audição. E é aquilo que é impenetrável. Será que isso está certo? Dizer que matéria é qualquer coisa que tem tamanho, que é impenetrável e que pode ser percebida, está certo? Ou matéria é ou a definição de matéria é um pouco maior do que essa? Agora, na atualidade, já é um pouco maior. Hoje a gente já define matéria com algumas outras propriedades também, né? Ô, Bonfim, afasta um pouquinho para cá que tu tá atrás da câmera. Eu acabei botando a câmera numa posição aqui que ficou ruim. Aí. Hoje a gente tem uma definição um pouco maior de matéria, né? Mas quando o livro foi escrito, era mais ou menos essa definição. Vamos ler a resposta, né? Então, resposta dos espíritos. Do vosso ponto de vista, sim, está correto. Porque só falais daquilo que conheceis, mas a matéria existe em um estado que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão aos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não o seja para vós. Olha só, a matéria, ela pode ser tão sutil, tão etérea, tão fluida, que a gente não pode nem perceber. Porque no nosso dia a dia, a gente tem a matéria sólida, né? Essa cadeira, esse piso, as paredes aqui, o teto, nosso próprio corpo, né? Ele é sólido. E a gente tem a matéria fluida, que são os líquidos e gases.
Então, um líquido a gente pode perceber. Se a gente coloca a mão na água, a gente percebe, né? Pela temperatura, pelo tato. A gente bebe, a gente sente o paladar. O ar, a gente percebe quando ele está mais frio, quando ele está mais quente. Quando sopra um vento, a gente também percebe pelo tato, né? Então, nós conseguimos perceber tanto a matéria sólida quanto os fluidos. Porém, existem formas de matéria tão fluidas, tão etéreas, que nem os nossos próprios instrumentos, nem os nossos próprios órgãos dos sentidos conseguem detectar. E hoje, né, já existe também outros conceitos de matéria que a ciência está tentando ainda desvendar, né? Um outro tipo de matéria que a gente nem sabe se é matéria ainda, que é a matéria escura. Vocês já ouviram falar na matéria escura, né? Eu acho que eu já falei aqui, não? Não falei, não? Pronto. Vou contar uma historinha rapidinha, interessante, para vocês não dormirem sobre a matéria escura. Mas assim, eu esqueci o nome da cientista agora, foi uma mulher, inclusive, uma física, que algumas décadas atrás ela percebeu que a quantidade de estrelas que gira ao redor das galáxias, né? Por que elas se mantêm juntas? Elas se mantêm juntas porque elas têm gravidade, uma atrai a outra, né? Porque uma estrela tem muita massa, a outra estrela tem muita massa, elas se atraem e elas ficam ali girando ao redor de um núcleo, formando uma galáxia, que é uma formação que tem bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem aí em torno de 400 bilhões de estrelas, 400 bilhões, né? Quase meio trilhão, uma galáxia enorme, imensa, né? Andrômeda, que é a nossa vizinha, tem mais de 1 trilhão de estrelas, então é uma quantidade imensa, imensa, imensa de estrelas. Só que ela percebeu que esse movimento das estrelas ao redor do núcleo da galáxia, hoje a gente sabe que o núcleo dessas galáxias tem buracos negros, que tem também gravidade muito forte, mas essa gravidade não é suficiente para manter todas as estrelas juntas. E não é suficiente nem de longe, mas nem de longe mesmo. E nesse estudo que ela fez, né, alguns outros pesquisadores e ela também fizeram um cálculo e determinaram que tudo aquilo, todo tipo de matéria que a gente pode detectar compunha apenas 4 a 5% da matéria que existe no universo. Ou seja, tudo aquilo que nós entendemos como matéria, planetas, asteroides, luas, né, que são os satélites artificiais, estrelas como o Sol, poeira cósmica, os próprios buracos negros também que são matéria, tudo isso compunha apenas de 4 a 4,5% mais ou menos da matéria que existe no universo. Os outros 95% mais ou menos, 96%, são 2 tipos de matéria, que a gente não sabe se é matéria mesmo, que são indetectáveis. Olha aí o que o livro dos Espíritos falou, né? Disse há 150 anos atrás. Existem formas de matéria que são indetectáveis. E hoje nós sabemos. E desse restante, né? A matéria que a gente percebe, hoje a gente chama de matéria bariônica, porque são formados por partículas que a gente chama de bárions. E o resto, mais ou menos 70% a 75%, é formado de um tipo de energia, que a gente chama de energia escura, e os outros 20% a 25% a gente chama de matéria escura. Na verdade, o nome é em inglês, né? Era black, mas aí eles traduziram como, aliás, era dark, que eles traduziram como escura, mas aí está mais no sentido de oculta. Seria o nome mais correto, seria matéria oculta, porque a gente não sabe exatamente o que é ou se é matéria mesmo. Só que essa matéria escura é que mantém as estrelas girando ao redor ali do buraco negro do centro das galáxias. E ninguém sabe que matéria é essa, nenhum instrumento nosso consegue detectar, a gente só sabe que ela existe porque ela tem gravidade e ela mantém as estrelas juntas. Se não fosse essa matéria escura, as galáxias nem iriam existir, cada estrela ia para o seu lado. Ou então iriam girar de uma maneira totalmente diferente do que elas giram hoje, sem
essa regularidade que as galáxias têm. E essa matéria ela tem gravidade, a matéria escura, 23, mais ou menos 23% de tudo que existe no universo. E os outros 70, 75%, que é a energia escura, faz o contrário. Ao invés de unir as estrelas, faz repelir. E também ninguém sabe por que uma galáxia foge da outra. A maioria das galáxias do universo, elas estão se afastando. Aí a gente pode pensar, não, mas no Big Bang não foi uma explosão? Não foi cada galáxia para um lado? Então é normal que elas ainda estejam se afastando até hoje. Beleza, normal. Só que o problema é que elas estão se afastando acelerando. Elas não estão se afastando a uma velocidade constante. Elas estão acelerando, ou seja, cada vez mais uma galáxia se afasta da outra acelerando, aumentando a velocidade de afastamento a cada segundo. E o espaço entre elas existe a matéria, né? É isso. O espaço entre elas, que hoje a gente chama de espaço-tempo, é um ente físico também. Que para o Espiritismo a gente vai ver que é um tipo de matéria também, especial, que a gente chama de fluido cósmico universal. Que é esse fluido cósmico universal que a gente vai ver nesse instante, que dá as propriedades do espaço-tempo, que são a gravidade e a dilatação ou contração do tempo, né? A dilatação do tempo, né? No caso, só a dilatação. Mas assim, é interessante a gente ver que o Livro dos Espíritos, há 150 anos atrás, falou uma coisa que só no século passado foram descobrir que realmente existia, que era a matéria imperceptível. Né? Isso é bastante interessante. Tem uma outra pergunta dentro dessa também, que é a pergunta 22A, que diz assim: que definição podeis dar à matéria? Isso, a definição que os espíritos dariam à matéria, tá? E os espíritos disseram: matéria é o liame que escraviza o espírito, é aquilo que une, que gruda, que interage com o espírito. É o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Ou seja, para que o espírito se manifeste, pelo menos nessa condição que nós estamos hoje, é necessário que exista matéria. Tanto essa matéria fluida e que a gente não consegue perceber, quanto a própria matéria grosseira, que é a matéria bariônica, que é essa que forma os nossos corpos. E Kardec ele faz uma observação embaixo. De acordo com isso, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. Nós, gente, espíritos, a gente só consegue se manifestar aqui nesse planeta, né, através da matéria. Nós só conseguimos nos manifestar, seja qual for a manifestação. Você só consegue andar, só consegue se locomover, se comunicar, pensar, existir por conta da matéria. A matéria, ela é essencial para a manifestação do espírito, pelo menos nessa condição que nós estamos hoje. Deu para entender ou está difícil? Bem, eu vou tentando explicar algumas coisas, mas vocês podem ir parando e podem ir perguntando, viu, gente? Era para dar uma olhada no YouTube para ver se alguém está ao vivo, mas depois a gente vê isso. Aliás, ao vivo não, né? Porque a gente não conseguiu transmitir. Vamos ter que ver depois. 23. A pergunta 23 é a seguinte, é uma pergunta bem pequena, mas bastante interessante. O que é espírito? Ou seja, o que somos nós, né? O que somos nós, porque nós somos espíritos, né? Então, o que é espírito? E olha a resposta que também é muito pequena aí dos espíritos. Espírito é o princípio inteligente do universo. Ou seja, sem o espírito, e aí eu não estou nem colocando Deus, né? Porque Deus é a inteligência suprema, então vamos tirar. Sem o espírito, haveria apenas a matéria inerte, não haveria nenhum tipo de inteligência. E na pergunta 23A, ele pergunta qual é a sua natureza íntima, ou seja, qual é a natureza íntima do espírito. E a resposta é a seguinte:
Não é fácil analisar o Espírito na vossa linguagem. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa resposta, porque ela vai servir de base para responder várias outras coisas no livro dos Espíritos. Eu até já falei nisso aqui em um outro encontro, mas presta atenção nessa resposta. Qual a natureza íntima do Espírito? Resposta. Não é fácil analisar o Espírito da vossa linguagem. Para vós ele não é nada, porque não é coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe. Ou seja, o Espírito, ele não é o nada, ele é algo. Só que na nossa linguagem, na linguagem que a gente utiliza, no nosso vocabulário, a nossa capacidade de raciocínio, dentro desse contexto, nem os próprios espíritos conseguem explicar o que é o Espírito. Então, por que eu queria que vocês prestassem atenção nessa resposta? Porque a partir dela a gente vai entender que tem algumas coisas que não vão ficar 100% explicadas por pobreza do nosso próprio vocabulário. Então, daí para frente, algumas respostas vão ser mais ou menos assim. Mas não se preocupem, porque não vai ficar nada sem explicação não, tá? Pelo menos uma explicação parcial vai ter. Pergunta 24. Espírito é sinônimo de inteligência? Ou seja, se o espírito é o princípio inteligente do universo, é a mesma coisa dizer que espírito e inteligência é o mesmo, dá no mesmo? O espírito é a inteligência? O que é que vocês acham? Sim ou não? Diga aí, Leia. Tem espírito mais evoluído, outros menos evoluídos, mais inteligente, outros menos inteligente. Exato. Isso é verdade. Eu acho que depende do grau de evolução de cada um. Isso. E assim, existem espíritos que não estão ainda na condição humana. Existem espíritos que ainda habitam seres vivos muito rudimentares. Que a gente ainda pode, do nosso ponto de vista, a gente pode até dizer que eles ainda nem têm inteligência, né? Sei lá, uma bactéria, um protozoário, algo assim. Ou se tiver uma inteligência muito, muito, muito rudimentar. Mas vamos ver o que os espíritos nos dizem, tá? Resposta. A inteligência é um atributo essencial do espírito, ou seja, é uma qualidade que o espírito tem. Mas um e outro se confundem no princípio comum, de maneira que para vós são uma mesma coisa. Ou seja, para nós que não entendemos muito bem, espírito e inteligência vai dar no mesmo. Porém, para alguém que já está bem avançado no estudo, vai ver que na verdade a inteligência é uma característica do espírito, não é o próprio espírito. Mas para nós, por enquanto, se a gente quiser dizer que é a mesma coisa, não vai ter muito problema, não vai dar muita confusão na hora da gente se entender. 25. O espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade da matéria? Como as cores são propriedades da luz e o som é uma propriedade do ar. Por que ele está falando que as cores são uma propriedade da luz? Porque quem produz a cor, né, é o nosso cérebro, ou seja, a imagem ela é formada dentro do nosso cérebro, né, dentro da nossa mente, só que ele utiliza o quê? Ele utiliza a luz. Se a gente apagar a luz aqui, nada mais vai ter cor, né? A cor das coisas só existe a partir do momento que a luz atinge aquele objeto e ela volta nos nossos olhos, né? O olho capta essa luz e o cérebro interpreta como imagem. Isso, exatamente. Quem é cego não consegue nem entender o que é uma cor, né? Porque não tem a luz, não tem a captação da luz. E ele está falando aqui também, e ele está perguntando como o som é uma propriedade do ar. Por quê? Porque sem o ar também não vai existir o som. O som, ele não se propaga no vácuo, ele só se propaga na matéria.
Então, o som ele pode se propagar pelo ar, ele pode se propagar pela água, ele pode se propagar no meio sólido. Se você bater um martelo de um lado de uma barra de ferro, o som vai sair do outro, porque ele se propaga dentro da barra de ferro. Inclusive, muito mais rápido do que pelo ar. Se você mergulhar em um rio, numa piscina, e bater 2 pedrinhas lá dentro da água, uma na outra, seu ouvido vai doer. Se você fizer isso fora da água, no ar, seu ouvido não vai doer, você só vai ouvir uma pedra batendo na outra. Por que que tem essa diferença? Porque o som é muito mais intenso, né? Aquele tipo de onda sonora, ela viaja com mais velocidade dentro da água do que no ar. E aí, quando atinge o ouvido da gente, atinge numa frequência diferente e aquilo incomoda o tímpano, né? Se for um barulho muito grande, pode até danificar. Então, ele está perguntando se o espírito é só uma parte da matéria, assim como a imagem é uma parte da luz, assim como o som é uma parte do ar. Ou se é algo independente, se o espírito pode existir sem a matéria. Bem, os espíritos responderam que eles são distintos, ou seja, são diferentes. Mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. Ou seja, um cérebro, matéria, sem o espírito, que tem outra natureza, esse cérebro nunca vai poder pensar, ele nunca vai ter inteligência. Né? Quando alguém tem morte cerebral, ou seja, o cérebro ali ele parou de funcionar, aquela matéria, aquele corpo ali, ele não tem mais inteligência. Danificou o cérebro, já era. Da mesma maneira que o cérebro pode estar saudável, pode estar vivo, mas a pessoa, sei lá, infarta, tem um problema ali e ela morre, o cérebro ainda continua viável por algum tempo, sei lá, alguns minutos, mas aquele cérebro não tem mais a inteligência, né? A inteligência, ela é alheia ao cérebro. Existem casos que vocês já devem ter ouvido falar, de EQM, que é a experiência de quase morte, já ouviram falar, né? Que é quando a pessoa sofre um trauma muito grande, ela fica desacordada, é como se ela estivesse ali em coma ou dormindo, só que ela percebe tudo o que acontece fora do corpo. Aí é uma outra situação. A EQM, experiência de quase morte, é quando o espírito ele se afasta do corpo e ele enxerga o corpo dele de fora. Então, às vezes, o paciente está numa maca de hospital, está num centro cirúrgico e o espírito enxerga o seu corpo lá embaixo. Ele sobe, levita, fica lá de cima, enxerga o corpo lá embaixo e enxerga, inclusive, os médicos e enfermeiros fazendo os procedimentos no corpo dele. Então, isso daí já é uma outra experiência diferente. Não é o cérebro que está processando isso, tá? Isso daí, quem tá processando isso é o próprio espírito fora do corpo físico. Ele está ainda imerso na matéria, porque ele ainda tem o perispírito, que a gente vai falar depois, mas ele pensa sem o cérebro, né? É o que acontece com a gente depois que desencarna. E dentro dessa pergunta tem uma outra pergunta interessante também, que é o 25A. Essa união do corpo do espírito, ela é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Ou seja, por espírito aí, entendemos aqui o princípio da inteligência. É uma abstração feita das individualidades designadas por esse nome. Ou seja, a união do corpo e do espírito, ela é necessária para a manifestação do espírito, ou seja, o espírito ele pode se manifestar sem matéria ou não? Por enquanto, vamos ver o que é que os espíritos respondem, né? Essa união ela é necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Obrigado. Não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. O espírito ele pode até ser independente da matéria, mas dentro daquilo que a gente pode entender, a gente só percebe o espírito, só interage com o espírito, só se manifesta como espírito
se tiver algum tipo de matéria ali que está unida, entrelaçada conosco para que a gente possa se manifestar. A própria inteligência nossa, ela se manifesta através da matéria. Mas nem sempre é a matéria bruta, pode ser essa matéria sutil, que a gente chama, né, de fluido cósmico universal, que a gente vai estudar daqui a pouco. Vinte e seis. Deixa eu dar uma olhadinha aqui onde termina. Pode-se conhecer o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? É mais ou menos o que a gente falou daqui a pouco. Eu vou ler porque a gente já comentou sobre isso. Então a resposta, pode-se sem dúvida pelo pensamento. Ou seja, pelo pensamento a gente pode imaginar o espírito sem matéria e pode imaginar a matéria sem espírito. Mas na prática não é assim que acontece. 27. Essa pergunta ela tem uma resposta um pouco maior, tá, gente? Então vamos ler aqui a pergunta. Haveria assim dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Ou seja, tudo que existe no universo, toda a criação de Deus, pode se resumir, agora fez calor, pode se resumir a duas coisas, matéria e espírito? O que vocês acham? Não, sabe não. Ou seja, tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que nós conhecemos que Deus criou, pode se resumir a duas coisas, matéria e espírito? O que vocês acham? Até o momento. Até o momento, eu acho que sim, né? Porque o próprio espaço, segundo os espíritos, também é um tipo sutil de matéria. A energia também é matéria. E a gente descobriu que energia é matéria lá no início do século XX, né? Einstein ele tem até uma formulazinha, E igual a mc ao quadrado, que é uma fórmula que a gente consegue pegar uma quantidade de matéria e ver quanta energia tem lá dentro. E a gente também pode pegar uma quantidade de energia e ver qual a massa de matéria que, se a gente conseguisse juntar essa energia, a gente conseguiria formar. Ou seja, essa fórmula ela vem do equivalente matéria-energia. Um pode se transformar no outro. Essa descoberta ela foi muito importante, por quê? Porque sem essa descoberta não haveria a produção de energia nuclear. A produção de energia nuclear, ela vem através dessa descoberta de que matéria pode se transformar em energia e vice-versa. Inclusive a própria bomba atômica, né? As bombas que foram soltas lá em Hiroshima, Nagasaki, a Trinity, que foi aquela primeira a ser testada, são transformações de uma matéria, que pode ser o plutônio ou outros materiais radioativos, em energia. E aí você pega ali 1 quilo ou poucos quilos, né, de material radioativo e transforma em uma infinidade de energia, porque a gente sabe que uma bomba atômica ela destrói uma cidade inteira. Com poucos quilos ali, ou poucos gramas, né, de matéria, a gente transforma aquilo em uma energia imensa, capaz de matar dezenas de milhares de pessoas instantaneamente. Então, essas descobertas elas foram importantes. E muito provavelmente serão mais importantes ainda quando o ser humano começar a produzir energia nuclear a partir da fusão nuclear, que é o que a gente está estudando. A humanidade, né? A humanidade está estudando agora, que são os reatores de fusão nuclear. Nós já temos os reatores de fissão nuclear. Aqui no Brasil tem Angra 1, Angra 2. Lá na Europa tinha vários. Lá na França, a Alemanha até fechou alguns aí por questões ambientais. Só que esses não são muito bons, por quê? Porque eles geram lixo nuclear, que é o lixo radioativo, o lixo tóxico. E esse lixo ele fica aí, ó, milhares e milhares de anos para deixar de ser radioativo. Tem que ser enterrado, é bem complicado lidar com esse lixo. E já a fusão nuclear, ela não gera lixo tóxico nenhum. E ela gera uma energia maior do que a fissão.
Então, muito provavelmente vai ser a próxima forma de energia que nós vamos ter no mundo, assim que a tecnologia for desenvolvida. Os Estados Unidos estão estudando um reator lá, a Europa também está estudando reatores lá. Na China tem o segundo Sol, que é um reator também que já está em fase de testes, mas ainda não foi completo. E por que isso é muito importante para o espiritismo? Por que energia nuclear é importante para o espiritismo? Alguém faz ideia? Ninguém tem nem uma breve ideia? Eu acho que porque o espírito, ele é energia. Também, né? Nós somos, Está tudo interligado. nós somos ligados a essa energia. Mas tem uma coisa que é importante aqui na Terra, no nosso mundinho aqui. Vocês já perceberam os motivos pelos quais essas guerras estão acontecendo hoje em dia? Por que está tendo guerra civil na Síria? A Síria ela é muito importante porque ela é uma região de ligação do Oriente Médio, rico em gás natural, rico em petróleo, com a Europa. Por que está tendo guerra da Rússia contra a Ucrânia? Porque a Ucrânia... Exato. São guerras... Exatamente. São guerras por influências em locais geradores de energia, geradores também de alimentos também, né? Pode ser, mas principalmente por conta da geração de energia. Essa briga, né, da Rússia com os países europeus, inclusive, é por conta disso, por conta de gasodutos. A guerra do Iraque, em 1991, não foi? A guerra do Golfo, também foi por causa de energia, ou seja, por conta de petróleo. As brigas, né, entre Israel e os países ali da região do Oriente Médio também são por conta de dominação de locais, se bem que Israel nem tem, né, muito petróleo, praticamente não tem, mas é por conta de influências naquela região, tudo por questões energéticas. Assim que essa tecnologia de fusão nuclear estiver estabelecida, que a gente conseguir extrair energia da matéria sem gerar lixo nuclear nenhum, muito provavelmente essas fontes de energia, como o petróleo, já vão começar a ter muito menos importância. Uma importância muito menor, que não vai ser o suficiente para gerar guerras. Então, acabaria com o problema de energia. Exatamente. Iria resolver um problema energético. E o petróleo, não é que o petróleo ia deixar de ser usado. O petróleo tem várias outras aplicações que não é combustível. Mas não seria suficiente, pelo menos, para gerar guerra por esses motivos. Porque aí é energia infinita. O pessoal agora está indo para a Lua, está querendo voltar para a Lua, né? Tanto a Agência Espacial Europeia, quanto também a NASA está querendo também voltar para a Lua. A China também está com planos de ir para a Lua. Para quê? Para extrair um gás que tem lá, que a gente chama de hélio 3, justamente para utilizar nesses reatores de fusão nuclear. Porque quem conseguir isso aí primeiro vai dominar o mundo. Esperamos que a violência diminua, né? Esperamos. Então, por isso que é importante. Por isso que é importante. Isso, a energia de fusão nuclear é exatamente a mesma energia produzida no Sol. No núcleo do Sol, há uma fusão nuclear natural. Porque o Sol é muito grande, é muito gás, e a gravidade puxa tudo para o meio, então a pressão ali é muito grande e a temperatura também é muito grande. Essa pressão e a temperatura são suficientes para pegar os átomos de hidrogênio e fundirem eles, fazerem átomos maiores, que são os átomos de hélio. E nessa fusão, quando o hidrogênio se junta, né, para formar o hélio, é que libera a energia que a gente percebe, que é a energia que vem do Sol para cá. Então a gente percebe na forma de calor, na forma de luz, né? Tem as ultravioletas, que são aquelas que queimam a pele, e tem outras radiações que são filtradas pela nossa atmosfera. Então toda essa radiação aí, toda essa energia aí, né, se a gente conseguisse fazer, é por isso que o reator de lá da China é chamado de segundo Sol,
Porque a mesma reação que acontece lá no núcleo do Sol vai acontecer nesse reator, a fusão nuclear, né? Então a gente espera que seja usado, que tudo isso seja usado para o bem, né? Por isso que é importante. Porque assim, a humanidade, gente, se a fusão nuclear sair, a humanidade vai passar por um outro patamar. Vai ser uma transição total do planeta. Não vai ser instantânea, porque a maioria dos países não vão ter acesso a essa tecnologia logo no início, mas vai ser uma transição total. A partir do momento em que esses reatores estiverem funcionando em larga escala, que a gente não precisar nem pagar praticamente nada pela energia de nossa casa, que a gente não precisar mais de carro a combustão, todos os carros vão ser elétricos, porque a energia é praticamente de graça, você plugou na tomada, você vai andar de caminhão, de carro, de tudo elétrico, né? Em casa você vai ter energia para banho, para geladeira, para TV, tudo praticamente de graça, porque é muita energia que esses reatores vão gerar com pouca matéria, né? E não vai precisar ter essa guerra, essa briga da humanidade por fontes de energia. Lógico que vai ser uma transição lenta, muito provavelmente vai demorar um bom tempo, mas a gente espera que as coisas melhorem, né? Como sempre melhoraram na história antiga para cá. Então, ele perguntou se só existe dois elementos, né? Matéria e espírito. Vamos ver a resposta dos espíritos. A resposta é sim. E acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Observem, gente, que é uma trindade, né? Deus acima de tudo, né? Espírito e matéria. Deus, Espírito e matéria. Nós espíritas costumamos falar que essa é a trindade que a gente acredita, né? E não aquela trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. Aquela ali pra gente, ela não faz sentido. Então, essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Olha o que eu acabei de falar, né? Mas ao elemento material é necessário ajuntar o fluido universal. Esse fluido universal é o que a gente chama de fluido cósmico universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como um elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível em suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Esse fluido universal ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Olha só, esse pedaço aí, esse trecho do livro que vocês estão vendo aí, ó, ele explica muitas coisas que a gente só vai entender depois no livro dos Espíritos se a gente entender esse trecho, tá? Então, se a gente não entender esse trecho agora, muitas outras coisas que vão vir depois a gente também não vai entender. Então, vamos lá. O que é que existe no universo? Existe matéria, existe espírito, existe Deus. Só que Deus, ele está alheio. Ele existe mesmo sem que o universo exista. Então, dentro do universo é matéria e espírito. Só que quando a gente fala de matéria, a gente está incluindo a energia, a gente está incluindo o próprio espaço e a gente está incluindo o fluido cósmico universal. Esse fluido é que produz propriedades na matéria. Então, que propriedades são essas? Bem, a própria gravidade
que até hoje nenhum cientista consegue explicar direito, né? Nós, com a nossa ciência, a gente não consegue explicar direito o que é a gravidade. A gente considera que a gravidade é uma dobra do espaço-tempo, é uma deformação do espaço-tempo. O que é o espaço-tempo? É esse local onde toda a matéria está. Então, Einstein, ele descobriu que por que um planeta atrai a gente para o seu núcleo, né? Por que se você estiver lá no espaço sem gravidade, passar perto do planeta, você vai ser atraído? Por que quando você passa perto de uma estrela, você vai ser atraído? Né? Porque quando você passa perto da Lua, você vai ser atraído. Simplesmente porque o espaço ao redor daquele planeta, daquela estrela, ele é dobrado pela matéria do próprio planeta. Então o espaço está aqui, o planeta está no meio, o planeta dobra o espaço para dentro dele e todo mundo que está nesse espaço é atraído, cai no planeta. Né? Você entra em queda livre em relação ao planeta. E quem é que dá essa propriedade dessa dobra do espaço-tempo? O fluido cósmico universal, que é um fluido que a gente não consegue detectar nem pelos nossos sentidos, nem pelos nossos aparelhos. Outra propriedade da matéria, que é o próprio fluido cósmico que dá, o eletromagnetismo. Por que essa luz está acesa agora? Simplesmente porque tem elétrons andando ali dentro dos fios da fiação, dentro da lâmpada, e essa energia do movimento do elétron, ela é transformada em luminosidade. Então a propriedade elétrica e a propriedade magnética, quando você coloca um ímã perto do outro, que um atrai o outro, ou então que um repele o outro, essas propriedades elas só existem porque o fluido cósmico universal produz essas propriedades lá no nível quântico, lá nas partículas menores do que um átomo, as partículas pequenas mesmo, né? E esse fluido cósmico universal, ele produz até outras interações entre as partículas. No núcleo do átomo, que a gente tem ali prótons e nêutrons, aqueles prótons e nêutrons eles interagem através de duas forças, força nuclear forte e força nuclear fraca, que também, essas forças também, elas só existem porque o fluido universal, o fluido cósmico universal produz essas forças. Então, esse fluido ele pode se modificar de várias maneiras diferentes e ele pode possuir várias propriedades e ele dá propriedades às matérias. Então, no livro dos Espíritos diz que se não fosse o fluido cósmico universal, a matéria estaria dispersa, ou seja, ela ia se dispersar para sempre. Não ia formar estrelas, não ia formar o nosso planeta, não ia se juntar para formar os nossos próprios corpos e nós não estaríamos aqui agora. Então, olha a importância do fluido cósmico universal. Ele é a cola, o ímã que une tudo e que dá propriedade à própria matéria. Né? Na física quântica, tem um elementozinho, vamos dizer assim, uma partículazinha chamada de bóson de Higgs. Que essa partícula é que dá a massa das outras. O fluido cósmico é como se fosse uma partícula dessa, só que em vez de ela dar massa às outras partículas, ela dá propriedades. Magnetismo, eletricidade, gravidade, força forte, força fraca. Tá? Então, é um fluido que não dá para a gente perceber. A gente não vai detectar ele, mas ele existe. E sem ele, eu não poderia nem estar gesticulando, nem estar conversando agora, nem estar respirando. Por quê? Porque meu corpo é feito de matéria bruta. E eu sou um espírito. E espírito, para interagir com matéria bruta, ou seja, para eu movimentar o meu próprio corpo, preciso do fluido cósmico universal. E nesse caso, o fluido cósmico universal, ele se modifica e forma o perispírito. E o perispírito é o corpo fluido que une nossa individualidade, espírito, ao nosso próprio corpo. Então, na encarnação, o que acontece é isso. É o espírito se unir ali à união do ovo com o espermatozoide, né? Ao zigoto. O espírito se une ao zigoto ali no momento da concepção, mas ele só se une porque existe
o perispírito, que é esse fluido cósmico, essa modificação do fluido cósmico. Então é mais ou menos isso. Depois a gente vai falar de novo sobre isso, porque tem muita coisa que só dá para entender se a gente entender essas propriedades do fluido cósmico universal. Já está terminando, gente, então eu vou só ler as duas últimas aí, tá? Para a gente fechar. Esse assunto é meio complicado, não é? Tem um bocado de coisa que abre margem para dúvidas, mas aí se vocês quiserem ir perguntando, vão falando, viu? Pergunta 27A. Seria esse fluido o que designamos por eletricidade? Ou seja, o fluido cósmico universal é a mesma coisa que a eletricidade? Eu já expliquei que não é exatamente isso, mas eu vou ler aqui a resposta dos espíritos. Dissemos que ele é suscetível a inúmeras combinações. O que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é, propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente. É um tipo de matéria independente daquela matéria que a gente pode perceber com os nossos sentidos, com os nossos instrumentos. Então, na verdade, a eletricidade é uma propriedade do fluido cósmico, assim como é uma propriedade da matéria bariônica também, mas não é o próprio fluido. E a última de hoje, 28. Sendo o espírito em si mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais, que é a matéria e o espírito, né? Pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? Ou seja, tudo aquilo que a gente chama de matéria, a gente poderia chamar de matéria inerte, e o espírito a gente poderia chamar de matéria inteligente? Será que seria lógico? E aí? Né? Vamos ler aí a resposta dos espíritos. As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entender. Vossas disputas provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não vos tocam os sentidos. Olha só. Chame você do que quiser, você só precisa entender o que é. Se você quiser dizer que espírito é a matéria inteligente e o resto é matéria inerte, não tem problema nenhum, é só uma questão de palavra. Palavra, gente, não importa tanto, o que importa é o que você entende dela. Né? É aquela história, né? Um homem quando encontra um outro, um xinga o outro, e os dois dão risada, né? Os dois, um xinga o outro na brincadeira e os dois levam na esportiva. Às vezes, se você fizer isso com alguém que você não conhece, não vai pegar bem. Pode até ser o mesmo xingamento, a mesma brincadeira, mas a outra pessoa, quando não te conhece direito, vai acabar levando a mal. Ou seja, a palavra que você usou, a brincadeira que você fez, ela não é importante. O importante é a comunicação, entender o que o outro quis dizer. As palavras pouco importam, a gente pode usar a palavra que quiser, desde que um esteja se comunicando com o outro e um esteja entendendo o outro, né? Porque sem o entendimento não há comunicação. E aí Kardec fez uma observação aqui no final. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Aqui ele não está falando do Big Bang, tá, gente? Ele está falando da matéria em geral. Ele não está falando da matéria que existe no nosso universo. Ele está falando de qualquer matéria, independente se existem outros universos ou não. Até porque nessa época desse livro ainda nem existia o conceito de Big Bang, tá? O conceito de Big Bang é da década de 20 do século seguinte. Esse livro foi feito no século XIX, o conceito de Big Bang veio do século 20, exatamente, do século 20.
que elas tenham ou não uma fonte em comum e os pontos de contato necessários. Que a inteligência tenha uma existência própria, ou seja, uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade. É o que ignoramos. Isso a gente não sabe. Elas nos aparecem distintas e é por isso que as consideramos formando dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que delas se distingue por atributos essenciais. É a essa inteligência suprema que chamamos de Deus. Então, nós dividimos, separamos o que é espírito e o que é matéria apenas por uma convenção. Se a gente quiser dizer que uma é matéria inteligente e outra é matéria inerte, pode. Mas para nós ficou mais fácil dizer que um é matéria, o outro é espírito, tá? Mas é apenas uma convenção, né? Bem, gente, com isso a gente encerra o nosso estudo de hoje. Quando o assunto é mais complicadinho, é bom, né? Mas assim, às vezes produz mais dúvidas do que respostas, né? Mas é isso, o estudo ele serve para isso, ele serve para a gente resolver algumas dúvidas e criar novas dúvidas. É que nem a ciência em geral, né? A ciência é assim, muitas vezes a gente responde uma pergunta e cria 2, 3. Então a gente tem que se acostumar com isso. Mas vocês têm mais alguma coisa a dizer, querem acrescentar alguma coisa, pode encerrar. E aí? Tudo certo por hoje? Então vamos encerrar, né? Fazer nossa prece. Encerrar aqui o YouTube também.